Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. E diga após mim: Pastor Rafael, deixe Deus te usar com graça, com unção e com ousadia. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Pode tomar seu assento, por favor. Você me dá um remédio, é maior. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede, me dá, de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado por Deus de estar no altar, não é? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha história, na minha trajetória, até o dia de hoje. Eu tenho uma regra de palavra que eu digo todas as vezes que eu vou dormir e todas as vezes que eu acordo. Quando eu acordo, eu agradeço a Deus por estar vivo, com saúde na sua presença. E quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida com saúde na sua presença. Eu agradeço a Deus tudo que Ele tem feito na minha vida, em especial a dádiva de sermos, ou de eu ser cristão. Agradeço a Deus a vida da minha família, minha mãe, minha esposa, todas as pessoas que me rodeiam, que estão ao meu redor e que de uma forma muito humilde clamam a Deus para que eu possa ser abençoado por Ele de uma forma. Agradecer o pastor Marcelo, sua família, não é? Eu e o pastor Marcelo somos amigos há muito tempo. Tem uns 8 anos por aí, mais, né? Então, a gente tem uma história e me deixa muito feliz, não é? Ver a família Renovo se concretizando. Eu profetizo na vida do pastor Marcelo as 3 saúdes: a saúde física, mental e a espiritual, para que ele faça com excelência tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele e transmita para a sua vida também, tá bom? Vamos lá? Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Baixinho. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Com a mão no coração canta, vai. Pois tu és o Deus
mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Tu és o Deus, tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Estou só. Quantos acreditam nessa palavra? Lucas, no capítulo de número 5. Pode ficar aí mesmo. Me ajuda aí. Lucas, o capítulo de número 5. Eu estou acordado desde 5 horas da manhã. Esse é o terceiro culto que eu participo. O terceiro. Aí, por isso que a voz deu uma... Mas ficou bom, né? Um pouco cansado, né? Porque a gente é ser humano. Mas o importante somos nós darmos o melhor para Deus. Eu tenho uma palavra muito dinâmica, rápida, clara e direta, que é muito interessante para esse início de ano. Eu já há 8 anos, Deus me deu a graça de trabalhar na área terapêutica. Eu sou psicanalista, não é? E Deus tem me dado a graça de trabalhar nessa área, porque o ser humano ele tem 4 estágios, não é? Primeiro o espiritual, o mental, o emocional e o comportamental. Tudo começa no espiritual, vem para a mente, desce para o coração e traspassa no comportamento, não é? E eu, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo muita coisa. E hoje eu tenho 2 dilemas que é posto em uma frase, ou na verdade que é posto em 2 frases, pastor Marcelo.
aquilo que você não resolve te adoece, e você não pode se preocupar em resolver aquilo que você não tem poder. Por que eu estou falando isso? O ser humano, ele vive 3 excessos. Nós vivemos esses 3 excessos diários. É por isso que a gente não rende, é por isso que a gente não se doa, por uma série de coisas. O excesso do passado, que gera depressão, o excesso do presente, que gera o estresse, e o excesso do futuro, que gera ansiedade. Nós estamos nesses 3 lugares, não estamos em lugar nenhum. Não é? Então, é uma palavra que eu tenho certeza que vai de encontro para a sua vida nesse início de ano. Lucas, no capítulo de número 5. Quantos acharam, digam cantando: eu já encontrei. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Jesus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão Pedro, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E você diz: glória a Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que o ser humano convive mais na vida do que o sucesso, é o fracasso. Existe uma estimativa social de que para um ser humano atingir a excelência da vitória de 100%, ele obtém ao longo da sua vida apenas 18% de êxito. Então, ao longo da sua vida, desde o seu nascimento até você atingir o nível de maturidade, você vai conviver com 72% de erros, acertos, portas fechadas. E quando eu falo erro, não estou falando pecado, porque a gente erra pelo fato de sermos imaturos. Então, se tem uma coisa que a gente convive mais na vida do que a vitória, é o fracasso, não é? Se você quer saber se uma pessoa é vencedora, observa o número de vezes que ela fracassou. Porque fracassar não é desistir. Fracassar é resiliência. Então, o fracasso é o sucesso é o insucesso inesperado na expectativa. Mas quando a gente entra em palavras de aprendizado, não é? O sinônimo de fracasso é uma barraca ou uma casa. Em outras palavras, o fracasso ele constrói mais do que as vitórias. Porque às vezes que você perde, te ensina mais do que você imagina. O fracasso ele é um choque de realidade na nossa consciência. O fracasso é tão grande que ele nos faz acordar para a realidade da vida. O fracasso nos mostra os nossos limites, a nossa capacidade, o tamanho da nossa força e também o quão bom vencedores são aqueles que sabem perder. Existem muitos momentos na vida de um homem, não é?
mas é um momento de fracasso que revela que tipo de pessoa você é. Esse texto que nós estamos falando aqui sobre a vida de Pedro, ou a vida do pescador Pedro e seus amigos, fala de um momento de fracasso de Pedro. Você leu comigo que ele está vindo de um fracasso, uma pesca que não deu certo. Agora, se você observar a leitura comportamental do texto, se você romantizar o texto, entrar no texto e ver o comportamento de cada personagem, pastor, Pedro vai nos ensinar algumas lições e que eu queria que você anotasse, se você pudesse, não é? Porque muito mais do que ter coragem para seguir em frente, é saber a hora de voltar. Muito mais do que ter coragem de olhar para frente, é saber a hora de voltar. E uma das coisas que o ser humano precisa é saber a hora de voltar. Por quê? Porque muito pior do que voltar quando deu errado é você continuar seguindo em frente sem rumo. Porque o fracasso, ele tira o nosso GPS da nossa mente. Mas ele tira o nosso GPS para nós entendermos a verdadeira rota da vida. E para a gente se reconectar novamente no satélite do destino, a gente precisa voltar. Só que o ser humano, ele é tão orgulhoso que ele prefere continuar seguindo em frente, pastor, do que entender que ele precisa voltar. Eu quero que você seja profeta para alguém que está do seu lado e diga para ele: muito pior do que voltar é seguir em frente sem saber para onde vai. Quando ele volta, a Bíblia diz que ele pega as redes. Isso aqui é uma dinâmica muito simples. E ele começa a lavar as redes. Isso daqui, dentro de um processo terapêutico, é você analisar as coisas que existem dentro de você. Por quê? Porque eu não sei se você percebe que entra ano e sai ano, a gente compra uma roupa nova, o nosso rosto envelhece, o nosso corpo toma uma forma diferente do ano passado, mas aqui dentro está do mesmo jeito. E aí a gente pega aquelas frases de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal, aquela coisa esdrúxula, tosca, que na verdade não surte um efeito dentro de nós, porque nós estamos repletos de lixos do passado. E não importa a frase de efeito que você exerça dentro da sua linha de realidade, você precisa aprender a voltar. E quando você voltar, você precisa aprender que o fracasso às vezes só chega na sua vida para te mostrar o quanto você precisa se reciclar. Por que eu estou dizendo isso? Não tem como você se encher de esperança se você está lotado de pensamentos negativos. Como é que você vai pegar tudo isso que Deus tem falado com você, se aqui dentro, se o seu recipiente, que move a sua vida, que rege o seu destino, que te dá um norte, está lotado de pensamentos negativos? E deixa eu falar uma coisa, esse negócio, não é, de falar que o diabo está te impedindo,
é muito subjetivo, porque na verdade é apenas a sua consciência impedindo de você acreditar naquilo que a fé quer gerar dentro de você. Então você precisa, se você quer vencer na vida, a partir desse ano de 2023, 24, 25, e quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque nós estamos lotados de questões mal resolvidas do passado, querendo coisas atuais no nosso presente. Diga para alguém que está do seu lado: o fracasso te mostra o quanto, desse jeito aí, meu irmão, ele vai voltar para casa pior do que chegou aqui. Diga para ele: o fracasso te mostra o quanto você precisa se reciclar. Terceira coisa, a Bíblia diz que Jesus, ele pega o barco, isso aqui é muito sério, ele pega o barco que eles trouxeram para a margem do rio, e agora afasta ele da margem do rio. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você analise isso aqui. Eles chegam e o povo está lá esperando o peixe. Só que a realidade de Pedro e os seus amigos é o quê? É a realidade de fracasso. E uma das coisas que nós somos mestres, pastor Marcelo, é fingir que está tudo bem quando não deu certo. A sociedade nos ensinou isso, a sermos hipócritas conosco, a vivermos de aparência. Está doendo, desculpa o termo chulo, o pau está quebrando, a vida não está indo de mal a pior, mas a gente, para manter a aparência, a gente coloca um sorriso amarelo e insiste em viver naquela realidade. Aí o que Jesus tem que fazer? Tem que pegar a gente e nos afastar. Preste atenção no que eu vou te explicar aqui. Jesus, ele é o único capaz de nos manter distância de realidades que a gente insiste em ficar perto. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esse ano você precisa desenvolver a capacidade de manter distância das coisas que te fazem mal. Aprenda isso. O pastor Marcelo postou uma frase que perdoar não quer dizer que eu vou voltar a confiar. Só que essa frase, ela é muito subjetiva, e eu digo para você, eu coloco mais ainda: perdoar pode até ser que eu volte a confiar, mas eu não vou me entregar da mesma forma que antes. Você precisa aprender a manter distância das coisas que te fazem mal. Se afasta daquilo que tira a sua paz. Se afasta de pessoas que são tóxicas. Você precisa aprender que por mais que você seja crente, cristão, por mais que você desenvolva a base da koinonia, da fraternidade, você é um ser humano e precisa entender. Olha aqui para mim o que eu estou dizendo aqui. Você precisa entender que sentimentos negativos adoecem o seu corpo. Você sabia que sentimentos negativos são os sentimentos que provêm e causam aneurisma, derrame, infarto, uma série de coisas, colesterol alto, uma série de coisas. E tem gente que insiste em ficar perto. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer que Jesus
é o seu terapeuta. Não. Eu vou repetir para ver se você melhora esse glória a Deus. Jesus é o seu terapeuta. E se você não enxerga que essa realidade está fazendo mal para a sua saúde, Ele te colocou no divã do céu e está te mostrando aonde você está errando. Levanta a mão para o céu, porque eu quero profetizar. Está na hora de você aprender a manter distância das coisas que te fazem mal. Não adianta nada, com todo respeito, falar língua estranha aqui e não tomar atitude lá fora. Não adianta nada falar em mistério, profetizar, rodar, pular, quando na hora de você aprender a se afastar, você fica chorando. Está na hora de você agir mais e orar menos. Jesus está aqui para te dar um choque de realidade. Se afasta do que te faz mal, foge daquilo que não faz bem para você. Diga aí para alguém: aprenda a manter distância das coisas que te fazem mal. Meu irmão, nós precisamos aprender essa técnica. 2 técnicas: fazer a oração dos sábios e exercer a prática da distância. Qual é a oração dos sábios? O silêncio. Eu tenho muita coisa para dizer, mas o meu silêncio fala mais do que as minhas palavras. Começo a encerrar. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro, e eu encerro aqui, e fala para ele assim: pega esse barco e vamos para o mar alto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pedro era bom no que ele fazia. Pedro não era um leigo, ele era um expert, um profissional, que mesmo sendo profissional, fracassou. Por que eu estou te dizendo isso? Nesse exato momento, existem milhares de pessoas ouvindo uma mensagem de milhares de pregadores. E algumas pessoas, ou na verdade na sua maioria, são boas no que fazem. Eu estou pregando aqui para pessoas que talvez fizeram uma faculdade de direito, fizeram uma faculdade de medicina, são bons em alguma coisa. Ou se você não fez, você é bom, você tem um talento. Mas você já percebeu que chega um determinado momento da vida que ser bom não é o suficiente? Olha aqui para mim, aqui ó. Ser bom não é o suficiente. Ser bom é uma obrigação. Se você quer vencer na vida, não vem com esse negócio só de fé não. Vai estudar, vai lutar para ser alguém, porque isso aí é uma obrigação. Você não quer ser bom? Ser bom é uma obrigação, mas quando o assunto é vencer, não é o suficiente. Quantas pessoas que são extraordinárias no que fazem e não têm vitória na vida, e se perguntam por quê? Eu te falo: ser bom apenas não é o suficiente. Guarda essa frase. É preciso ter Jesus do seu lado. Porque o talento te leva para lugares que você, pelo seu esforço, conquista. Mas Jesus faz as pessoas olharem o seu talento de uma forma extraordinária. Levanta a mão para o céu, porque eu quero profetizar. Eu vou falar de uma forma muito adjetivada. Eu vou profetizar para os bons, os que estão lutando para dar certo e estão encontrando porta fechada. Olha lá, tem gente que já está levantada.
Os que estão lutando para dar certo e só encontra não. Os que estão lutando para dar certo só encontra choro. Os que encontram para dar certo, os que estão lutando para dar certo e dizem para Deus: Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estudei, eu me formei, eu sou bom no que eu faço, a minha mãe diz que não tem ninguém melhor que eu. Só tem um segredo: está na hora de você, e isso é, como eu sempre digo, é muito subjetivo. Viver na presença de Jesus não quer dizer que Ele decida tudo aquilo que você tem na vida. Você precisa permitir. Então eu estou dizendo a você: está na hora de, se você quer ser mais do que bom, se você quer ser extraordinário, se você quer ter o teu nome gravado na memória de longo prazo da vida, na mente das pessoas, você precisa convidar Jesus para estar do seu lado. Oh meu Deus, para quem faz, eu nem sei porque que eu estou falando isso, para quem faz bolo, para quem tem uma área empresarial, está na hora de você, pelos olhos da fé, dizer assim para Jesus: eu estou entrando aqui porque eu tenho talento, mas na hora que eu começar a fazer esse bolo, na hora que eu começar a fazer, pega o meu talento e leva para o mundo espiritual, porque eu não quero ser apenas bom, eu quero fazer algo extraordinário. Diga para alguém que está do seu lado, diga. Ser bom não é o suficiente. Não, desse jeito aí não tem nada de bom. Diga: ser bom não é o suficiente. Ser bom é uma obrigação. Se você quer vencer na vida, é uma obrigação. Agora, para romper, ser bom não é o suficiente, porque para romper barreira só rompe quem tem Jesus agarrado e abraçado. Chama Jesus para fazer parte do seu talento. Eu encerro agora. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quem já perdeu muito na vida aqui, levanta a mão. Perder é algo normal. Só que o ser humano, isso é uma visão ou pessimista ou otimista. Nós somos sobreviventes. E para alguns, ser sobreviventes, ter sobrevivência é otimismo, mas para outros é pessimista, porque o sobrevivente pessimista, ele se conforma com a realidade da vida dele. O que ele está vivendo está bom, e aí ele já não acredita mais, porque ele já perdeu tanto na vida, que tudo que Jesus disser para ele não move a mente dele para acreditar que alguma coisa é capaz. Só que tem uma coisa: chega uma hora na vida, pastor, que você precisa parar de desistir. Olha aqui para mim. Você vai ficar até quando se fazendo de vítima? O ser humano, ele tem algo que nós falamos sobre a zona do anticoitadismo. Pelo número de vezes que as pessoas perdem na vida, elas se fazem de coitadas e se acostumam com tapinha nas costas, a viver de migalhas, a viver de sorriso, a viver apenas de palavra de consolo. E deixa eu dizer uma coisa: você sabe por que Jesus diz lá em Mateus 6,6 para a gente entrar, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai em secreto? Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que nós estamos com um problema e nós contamos esse problema para alguém, nós estamos aliviando o nosso subconsciente de algo.
Então a gente perde aquela força do destino que está nos dando a oportunidade de chamar a atenção de Deus, e despeja isso em alguém, em pessoas que não têm a capacidade de mudar a sua vida. Então, quando você tiver com algum problema e quiser conversar, faz isso, se tranca. Vou repetir, se tranca, grita, chora, se descabela, baba, esperneia, faz o que tiver de fazer, mas fala para Jesus: eu estou aqui porque eu cansei, eu vou parar de desistir. Diga isso para alguém que está do seu lado: você precisa parar de desistir. Você precisa parar de desistir. Eu vou repetir isso aqui até você dar glória a Deus. Você precisa parar de desistir. Você precisa acreditar mais em você. Você precisa acreditar que você é capaz. Você precisa acreditar em novos recomeços. Você precisa acreditar que Deus está te dando a chance de fazer dar certo. Vou falar até você dar glória a Deus. Você precisa acreditar que diante de tanta lágrima que você tem derramado, existe um lenço enxugando as suas lágrimas e te fazendo enxergar um futuro melhor. Você precisa olhar para o seu talento e dizer que não existe ninguém melhor do que... Vou repetir para ver se você melhora isso aí. Que não existe ninguém melhor do que você. Não é egoísmo, não é individualismo, não é egocentrismo. É simplesmente olhando para a realidade que você está vivendo e dizendo para si mesmo: eu, a partir de hoje, vou parar de desistir. Eu vou acreditar mais em mim, porque o ser humano só acredita no que Deus está falando quando ele acredita naquilo que ele mesmo fala para si. Se coloca de pé. Eu entrego o microfone agora. Feche os teus olhos. Eu queria agora, você de olhos fechados, ninguém de olho aberto, por favor, de olhos fechados, se imagine na realidade da sua vida, se imagine o que você está vivendo, seja no casamento, na saúde, seja em qualquer área. Se imagine, se desligue do seu exterior e entra lá no seu introspectivo. E se imagine agora ouvindo uma voz que começa bem baixinho e começa aumentando o volume, dizendo para você: está na hora de parar de desistir. Está na hora de parar de desacreditar. Está na hora de continuar. Está na hora de ter fé. Está na hora de você se agarrar em Deus. Porque você não tem nada a perder, só a ganhar. Eu vou profetizar uma coisa aqui. Eu quero voltar aqui. E da próxima vez que eu voltar, eu vou ver essa igreja do jeito que está ali naquele banner. Mas para isso acontecer, você precisa parar de desistir, porque o pastor não faz nada sozinho. Se você não der glória a Deus no que eu estou falando aqui, está mal. Na maneira que a sua vida vai vencendo, a igreja vai rompendo. Na
Na maneira que a igreja vai rompendo, a sua vida vai vencendo. É uma troca de fé. Porque a igreja só começa a tomar forma quando a gente se torna a igreja. Eu profetizo que da próxima vez que eu voltar aqui, você vai dizer para mim: pastor, aquela palavra mudou o meu casamento, eu parei de desistir do meu casamento. Pastor, aquela palavra mudou o relacionamento com o meu filho e eu parei de desistir do meu filho. Pastor, aquela palavra mudou a minha vida espiritual e eu parei de desistir de ser crente. Eu vejo que não tenho para onde correr. Aonde eu vou, Deus está lá gritando no meu ouvido: você é meu e ninguém te toca. No 3, eu encerro agora. Você vai dizer essa frase: se você se esqueceu tudo aquilo que eu falei, eu ganho a minha noite. Você vai dizer: eu preciso parar de desistir. Vamos lá no 3? No 3. Mas não diga porque eu estou te pedindo, não. Há poder nas nossas palavras. Salomão diz que há poder nas nossas palavras. A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Então eu não estou te pedindo para dizer, para você ser um papagaio que repete as coisas. Eu estou te pedindo para dizer, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Grita aqui para ecoar lá no céu: eu preciso parar de desistir. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha aqui para mim aqui, ó. Eu entrego o microfone. Você acredita no que você acabou de dizer agora? Você acredita? Não, vou perguntar mais uma. Você acredita mesmo? Então, se você acredita, você vai escolher 2 ou 3 pessoas e vai apontar o dedo de profeta na cara dela e dizer: você precisa parar de desistir. Vai, 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 vai.